diz assim a palavra: porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Fecha teu olho, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor, que é poderosa, verdades que, ao tomarmos posse, nós podemos destruir tudo aquilo que se levanta, para que não conheçamos o que o Senhor quer fazer por nós. Mas nós não abrimos mão, Senhor, nós queremos saber, nós queremos ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor, nessa noite, tenha toda a liberdade aos nossos corações, de falar, de nos ensinar, com a Tua unção, com o Teu poder, e que a Tua glória venha sobre a nossa vida, e junto com a Tua glória, venha a força de Deus, para que possamos sair daqui animados, fortalecidos, Senhor, e interessados em Te conhecer mais e mais e mais. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Antes da gente começar, eu quero iniciar fazendo duas citações importantes que nós precisamos saber, para compreender melhor o que nós vamos conversar nessa noite. Hoje eu não vou ministrar, hoje eu vou conversar. Amém? Primeira verdade que nós precisamos saber. Adão, ele deixou para nós uma mentalidade reprovável. O que é isso? Uma mentalidade, uma disposição mental reprovável. O que é isso? Né? Os nossos pensamentos, né, eles não estão de acordo com os pensamentos de Deus. Deus fala isso em Isaías, né? Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, nós precisamos ter essa clareza, né? Precisamos ter essa clareza. Puxa, então tudo que passa pela minha cabeça, pelos meus pensamentos, nem tudo é de Deus. Não, não é. Tem às vezes momentos que vem pensamentos, sabe, para nos jogar para baixo, sabe? E esses pensamentos são parte do homem natural. Porque como nós lemos, enquanto nós andamos, né, nessa carne, né, nesse corpo mortal, nós não podemos usar as armas naturais, né? Nossas armas precisam ser armas espirituais. E a palavra, ela é uma dessas armas para nós vencermos aqui, os nossos pensamentos, que nem sempre nos levam para Deus. Amém? Outra coisa importante que nós precisamos saber, que a partir do momento que nós nascemos dos nossos pais, nós iniciamos uma corrida no tempo. Imagina que você montou um cavalo, e esse cavalo, ele está galopando desenfreadamente para o seu futuro, quer você queira ou não. Se eu perguntar aqui, quem quer envelhecer? Ninguém quer envelhecer, quer? Eu não quero, mas estou envelhecendo. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre esse tempo. Eu não posso dizer, né? Não, agora eu vou parar aqui nos tantos anos, né? Não. O cavalo está em galope, e eu não posso fazer nada para refrear o tempo. Amém? Por isso, queridos, sabendo disso, a gente precisa entender que nós precisamos aproveitar todas as oportunidades. E muito bem o tempo em que nós estamos, o agora. Para o quê? Para se aproximar de Deus. Para conhecer
as verdades dele poderosas que vão livrar, nos livrar dos enganos que a todo tempo vêm sobre a nossa mente, para que nós não prosperamos, para que nós estacionemos em Deus. Há uma força demoníaca trabalhando para isso, e nós precisamos ter consciência disso, amém? Então considere essas duas verdades importantíssimas para que você possa entender melhor o que nós vamos falar, né? Saiba que durante o seu tempo aqui na terra, Deus é eterno, amém? Ele abriu um espaço, né, na eternidade, chamado tempo, para que eu e você vivêssemos. E nesse período, nesse tempo de vida que nós temos, Deus está o tempo todo querendo revelar o que Ele quer fazer por nós. Esse é o trabalho incansável de Deus. O tempo todo Ele está falando conosco. E quando Ele fala, Ele está revelando a sua boa, perfeita e agradável vontade. Queridos, Deus, quando Ele fez o homem, eu já falei disso aqui, né? Está lá em Gênesis. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, né? Deus criou lá o jardim do Éden, né? Tudo preparado. Lá no jardim do Éden não tinha nem animais ferozes. Sabia que não tinha animal feroz? Não tinha morte lá. Não tinha nada de ruim. Como o irmão falou, tudo foi provido para que o homem vivesse cuidado, suprido por Deus. Ele não teria que fazer nada. Mas Adão não quis. E hoje a gente olha, né, para Adão e a gente critica Adão, né? Puxa vida, tudo pronto. Ah, como eu queria viver no jardim do Éden. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você pode viver no Éden. Você pode viver no jardim do Éden. Agora, hoje, não é quando você partir dessa vida, não. É agora, é hoje. Se você se deixar guiar pela voz que ecoa o tempo todo para você, você vai viver no jardim do Éden. Amém? Você dá glória a Deus por isso? Aleluia. Bom, se nós não podemos ouvir os nossos próprios pensamentos, porque eles são enganosos, amém? Nós precisamos então ouvir quem? Ouvir Deus, que está o tempo todo querendo falar conosco e falando conosco, né? Aí eu preciso entender isso, que eu preciso ouvir Deus e eu preciso decidir sobre o que Deus está falando comigo. Deus, quando Ele fala conosco, Ele não nos obriga. A palavra não vem como uma imposição. Vocês estão entendendo? Quem decide se vai seguir aquela orientação que Deus falou, somos nós. Ele nos dá essa liberdade de escolher. Então considere isso. Não posso ser guiado pelos meus pensamentos. Eu preciso ouvir Deus, né? E preciso decidir ficar com o que Deus me diz. E quando você decide ficar com o que Deus está falando com você, isso significa que você vai ter que abrir mão daquilo que está ocupando, né, o lugar, né, dessa verdade que Deus colocou dentro de você. Você não pode ficar com as duas coisas. Ou você fica com o que Deus falou, ou você fica com o que você já tinha como verdade para você. Talvez seja um engano. Pode ser um engano. Amém? Agora eu te pergunto assim, que é uma dúvida, né? Como que Deus fala? Há muito misticismo nisso, irmãos. Lembra um dia que eu acho que foi a última vez que eu ministrei aqui, eu disse que eu estava lavando o meu quintal, né? Isso pode até te escandalizar, dependendo de quão místico você é. E eu falei algo, e Deus falou assim para mim:
falou besteira agora. Isso é linguajar de Deus, gente? Falou besteira agora? Não, esse é o meu linguajar. E Deus fala na língua que eu entendo. Amém? Queridos, Deus não fica repetindo, recitando versículos bíblicos para você. Ainda que Ele nos lembra, sim, a palavra de Deus. É importantíssimo você conhecer a palavra de Deus, porque Ele nos lembra. Mas naqueles momentos de descontração, porque a qualquer momento Deus pode falar conosco. Deus não fala conosco só quando nós estamos aqui, usando a boca de outra pessoa. Não, isso foi a síndrome do povo de Israel, que saiu do Egito, né? Que decidiram, quando Deus veio falar com eles, se assustaram, né? Porque era um trovão, era relâmpago, era uma barulheira toda. Falaram, vou morrer. Deus vai falar, eu vou morrer. Eles já julgaram assim e falaram, Moisés, fala você conosco. Não quero ouvir Deus, não. Queridos, isso é totalmente errado. O que nós podemos fazer aqui é te instruir. O que eu estou falando aqui, instruindo vocês, é o que eu tenho feito e praticado na minha vida. Mas você já está lá, já alcançou totalmente a vitória? Não, é o caminho que eu estou seguindo. Eu não cheguei lá, mas eu estou perseverando nesse caminho. Tentando ouvir Deus o tempo todo. Você ouve Deus o tempo todo? Não. Tem hora que escapa. A gente sai da caixinha, né? Tem hora, e a gente não discerne que Deus está falando. Mas essa é a nossa luta. Essa deve ser a nossa luta diária. A cada manhã que você acorda, fale com Deus. Senhor, eu quero te ouvir. Sabe, querido, tudo começa num querer. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Amém? Então, entenda isso. Que Deus, Ele fala de maneira simples, né? De maneira, usando vocabulário que é do seu corriqueiro. Deus é assim que Ele vai falar com você. Abra-se para ouvir. Abra-se para fazer amizade com Deus. É isso que Ele quer. Ser nosso amigo. Eu me lembro, queridos, quando nós chegamos em Barretos, chegamos aqui, viemos de Olímpia, chegamos em Barretos em 1993. E nós tínhamos um casal muito chegado nosso lá em Barretos, lá em Olímpia. E esse casal, eles eram mais velhos que eu e o Fábio, mas eles foram alguém muito importante, foram anjos que Deus colocou no nosso caminho. E nós, com a nossa mudança para Barretos, nós até tentamos continuar pertos, né? No início, quando nós viemos, eles vieram nos visitar várias vezes. E nós nos convertemos em 3 anos depois da nossa chegada aqui. Essa terra, queridos, Barretos, é uma terra abençoada, que eu amo. E adotei como terra minha. Não sou natural de Barretos, mas eu adotei como terra minha, porque aqui é um lugar especial. É nesse lugar, queridos, que Deus tem trazido pessoas para ter um encontro com Ele. E eu louvo a Deus por esse povo maravilhoso barretense. Eu amo o povo barretense, adotei o povo barretense como meu povo. Amém? Não tenho parente nenhum aqui em Barretos, mas eu trabalho muito, incansavelmente, para levar a palavra de Deus para os lares barretenses. Por quê? Porque meu interesse não é assim, próprio, né? Na minha própria família. Porque eu sei que quando eu estou aqui, fazendo o que Deus me chamou para fazer, Ele está usando pessoas para fazer o que eu não posso fazer com os meus familiares que estão longe de mim. E como Ele já fez, muito. Amém, queridos? Então, ame Barretos. Barretos é amável, ô cidade maravilhosa, né? Não é o Rio de Janeiro que é maravilhoso, é Barretos. Amém? Então, queridos, entendam isso. Se Deus, né? Então, eu estava falando da minha amiga. Deixa eu voltar. E essa minha amiga, nós nos convertemos em 93.
96, e nessa época, a gente já não estava tão próximo assim, porque com a conversão, nós não íamos tanto mais para a Olímpia, porque nós trabalhávamos, né, nós tínhamos uma padaria, e você sabe que padaria consome, né, a vida de qualquer ser humano. E nós consumido e nos convertemos. E aí, o tempo que a gente tinha, nós estávamos fazendo a obra de Deus, estava na igreja, e, né, culto, não perdia nada. E foi uma conversão assim, genuína, né? De entrega total. E a gente não estava tão próximo. Em 98, nasceu o Pedro, meu segundo filho. E eles não conheciam. E ela me ligou, a minha amiga, lá de Olímpia. E falou, nossa, ela nem sabia do nascimento do Pedro. Eu estou pensando em dar um pulinho aí, você está em casa? Tô, cheguei do hospital hoje, meu segundo filho nasceu, e venha mesmo, que você vai conhecer meu filho. E fiquei esperando. Queridos, eu levei um susto, assim, eu fiquei envergonhada, por quê? Porque esse casal havia se convertido lá em Olímpia. E eles eram novinhos na fé. E eles vieram pregar para mim e para o Fábio. Quando nós falamos que a gente já estava convertido há 2 anos na igreja, eles ficaram muito bravos comigo e com o Fábio. Puxa vida, vocês conheceram esse Jesus maravilhoso e não foram lá em Olímpia falar para nós? Queridos, eu passei uma vergonha, eu fiquei tão triste com isso, sabe? Mas amém, né? Glória a Deus que eles já estavam convertidos, mas eles se converteram numa igreja assim de uso e costume. E tudo que eu falava com ela, né, no diálogo de amiga, ela me respondia com versículo bíblico. Tudo que eu falava, você lembra disso, Fábio? Tudo que eu falava, nós conversávamos com ela citava um versículo bíblico. E eu achei aquilo muito estranho, eles foram embora, mas eu não falei nada. Depois eu comentei, Fábio, que coisa estranha, né? Que não tem mais diálogo, a gente não consegue mais conversar com ela. Por quê, queridos? Porque a religião, né, infelizmente, convenceu ela que ela não podia. Eu não sei se ela queria provar alguma coisa para mim. Eu sei que foi muito chato, entendeu? Você querendo ter uma conversa ali e a pessoa ficar te respondendo com versículos bíblicos. Muito estranho. Não é assim que Deus fala com você, não. Deus é seu amigo. Amém? Então, queridos, vamos desmistificar as coisas, sabe? Deus fala. Outra coisa, e Deus, quando Deus fala, você não ouve aqui, ó. Não é com o seu ouvido que você ouve Deus. Você ouve Deus aqui, ó, no seu íntimo. É aqui que Deus fala, no nosso íntimo. Às vezes, querido, nós guardamos tanta coisa no nosso íntimo e fala assim, ó, tanta coisa errada, né? Tanto engano, tanta mentira. E fica pensando assim, puxa, ninguém sabe como eu sou por dentro. Ninguém sabe como eu estou quebrada aqui por dentro. Ninguém se importa. Deus se importa, queridos. Deus se importa com o seu íntimo. Ele se importa tanto com o seu íntimo, que é lá que Ele fala. É no seu íntimo que Ele fala. Amém? Você não precisa estar totalmente, o tempo todo, separada, sozinha, em silêncio para ouvir Deus. Não, Ele fala no meio de multidão, Ele fala onde há barulho, Ele fala, por quê? Porque não é aqui, Ele fala aqui. Amém? Então aprenda isso, ouça Deus no seu íntimo, porque Ele quer falar com você. Essa é a luta, esse é o trabalho de Deus, incansável. Amém? Porque Ele quer revelar para você, Ele quer guiar a sua vida. Amém? Outra coisa, às vezes, nem tudo que nós ouvimos de Deus, deixa eu molhar a garganta aqui, é aquilo que a gente queria ouvir. E aí, quando a gente ouve algo que a gente não queria ouvir, qual é a nossa tendência? Desprezar, disfarçar. Deus está falando, não.
se fazer de desentendido. Ou você não é assim? Quando você ouve algo que você não quer ouvir, você não faz de desentendido? Mas com Deus isso não funciona. Sabe por quê? Porque Ele fala. E se você faz de desentendido, Ele continua falando. Por quê? Porque Ele quer mudar você. Ele quer mudar a sua vida. Porque Ele te conhece no íntimo. E Ele sabe o que você precisa. Amém? Ele sabe dos enganos, Ele sabe das mentiras que estão ocupando o lugar que é reservado, guardado para as verdades dEle. Amém? Lembra o dia que eu ministrei aqui uma palavra tremenda, que foi algo que Deus revelou para mim? E essa palavra me levantou e mudou a minha vida, que foi Isaías. Quer colocar aqui, por favor? Isaías 49, versículo 1. Isso que nós vamos ler agora foi num momento de crise muito grande, profunda na minha alma, no meu íntimo. E eu busquei a Deus incansavelmente. Isaías, isso. Escutem, terras do mar. E vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, Ele fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Me fez e fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Amém? Essa palavra, queridos, me ressuscitou. Porque eu ouvi ela no meu íntimo, eu não ouvi com os meus ouvidos. E foi num período que eu estava morrendo e Deus me deu essa palavra aqui no meu íntimo. Eu acolhi essa palavra, eu recebi essa palavra e eu ganhei fôlego de vida. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer que você viva, Ele não quer que você morra, não. Não se entregue à religião. A religião mata. A religião mata. Deus não chamou ninguém aqui para ser membro da comunidade cristã de Barretos. Não. Deus te chamou aqui para ser filho. Amém? Para ser filho, para se relacionar com Ele, para receber o amor dEle e viver como filho no jardim do Éden. É isso que Deus tem para nós. Amém? Queridos, tudo que Ele fala com você é porque Ele quer mudar a sua vida. Amém? Anotei aqui um monte de coisa para não esquecer. Então eu disse que Ele não fala aqui no nosso ouvido, né? Ele fala aqui no nosso íntimo. Como eu percebo isso? Que Ele está falando comigo. Vem algo, de repente, algo que você não estava nem sonhando. Vem algo. Aí você fala assim, pensa assim, puxa vida, por que eu estou pensando nisso agora? Por quê? Não estou entendendo. Por que minha cabeça virou e agora eu estou lembrando aí de uma dívida que eu tenho. Estou citando um exemplo, tá? Uma dívida que eu tenho e Deus me dando uma estratégia. Faz assim, assim, assim. Você nem está lembrando que você deve para alguém. E de repente vem no seu íntimo que você deve para alguém. E acompanhado disso vem uma estratégia. Faça assim, faça assim. Queridos, é assim que Deus fala conosco. Então não adianta você falar, isso é coisa da minha cabeça. Não. Não é coisa da sua cabeça. É Deus querendo mudar a sua vida. Amém? Então não despreze, né, o que Deus está falando com você. Tiago, por favor, se projeta para mim. Tiago, capítulo 1. Vamos ler junto. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha aqui. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra em vocês.
qual é poderosa para salvá-los. Amém? Queridos, essa palavra, eu quero que você preste atenção nessa parte. Eu vou ler o que eu coloquei aqui, ó. Acolhei com mansidão. Essa é como fala? O que Deus está sugerindo, né, na palavra. Acolham com mansidão. Mansidão aqui, eu fui buscar no dicionário, e ela significa disposição para aprender. Então acolham com disposição para aprender a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a minha alma. Opa, peraí. Então, quando eu ouço Deus falar aqui no meu íntimo, eu preciso fazer o quê? Perceber a importância daquilo que Deus está falando. E acolher com disposição para aprender. Quer dizer, aprender a colocar em prática aquilo que Deus está falando. Aí eu digo, opa, eu preciso aprender aqui. Aqui tem um mistério de Deus para mim. Senhor, sabe? E você vai cavucando aquilo, cavucando, e vai acolhendo aquela palavra dentro do seu íntimo, até que ela se torne uma verdade viva em você. Amém? É isso que esse versículo está falando. Mas você também pode rejeitar essa palavra. Você pode acolher, mas você pode rejeitar. Então, saiba disso. Não despreze o que Deus está falando no seu íntimo. Aprenda a ouvir Deus. Amém? Foi para isso que você foi chamado. Para ouvir a voz de Deus e ser guiado por essa voz. Amém? Filipenses, no capítulo 2, versículo 12. Filipenses 2, 12. Eu vou desconsiderar, vou ler tudo, vai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, aqui que eu quero que você preste atenção. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E eu também fui buscar o significado dessa palavra desenvolva. Significa faça com que funcione. Olha só que tremendo. Então a Bíblia diz: faça com que funcione a vossa salvação. Com temor e tremor. Não é de qualquer jeito, não. Um exemplo tremendo que eu tenho da palavra de Deus sobre o que é temor é as parteiras hebreias. Elas receberam uma ordem do rei do Egito, que naquela época, né, o Egito era o top das nações. Elas receberam uma ordem. Olha, vocês quando forem servir as mulheres hebreias, todo filho menino vocês matem. E as meninas vocês deixam viver. Elas, no versículo, acho que é 17, diz assim, ó. Isso está em, não precisa abrir não, mas está em Êxodo, capítulo 1, versículo 15, está aí, em diante. No versículo 17, diz assim, ó. As parteiras, porém, temeram a Deus, o rei, e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Amém? Queridos, olha o que essas mulheres fizeram. Elas receberam uma ordem do rei. A ordem do rei é lei. E quem não cumpre a ordem que o rei dá é morte na certa. Mas elas temeram. Essa palavra significa reverência, respeito. Por respeito a Deus, elas não cumpriram uma ordem onde elas poderiam perder a cabeça delas. Amém? E é isso que eu quero deixar como exemplo. A palavra, tirou, né? Lá diz assim,
desenvolvei, faça funcionar a sua salvação com temor e tremor. Então faça funcionar a sua salvação, não de qualquer jeito, certo? Mas faça ela funcionar dando tudo de você, com respeito, porque quem falou, quem implantou essa verdade dentro de você foi Deus, amém? Então respeite a palavra de Deus, respeite o Deus dessa palavra e desenvolva com temor. E tremor significa fazer o melhor, da melhor forma que você pode, com esforço, com luta, seja como for, mas coloque, faça funcionar essa palavra que veio para a sua salvação, amém? Ele livra você. Essa palavra, ela vem para te livrar. Livrar do quê? De tudo aquilo que você recebeu por causa da desobediência de Adão. Por quê? Porque se você acolhe a palavra, respeita essa palavra e faz ela funcionar, você está tomando posse do que Jesus veio fazer aqui. Jesus veio, queridos, ele venceu todo os enganos, venceu o diabo com todas as suas artimanhas, amém? Para fazer a palavra de Deus funcionar para você. Então não despreze essa palavra, faça, lute, batalhe para viver o que Deus fala com você. E se Deus não está falando com você, por favor, queridos, aquieta a tua alma. Dá um basta na tua forma de agir e reagir. Sabe? Se você está acostumado a sair fazendo as coisas do seu jeito, para. Porque assim você não vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Você precisa acolher o que Deus está falando. Se Deus não está falando, você precisa ouvir a voz de Deus. Como eu disse, não é aqui, somente aqui no culto que nós ouvimos a voz de Deus. Nós temos que ouvir a voz de Deus o tempo todo. Estar com os nossos ouvidos espirituais, o nosso íntimo. E da mesma forma, queridos, que nós podemos colocar essa palavra para funcionar, nós também podemos nos despojar, como diz o versículo, de toda a maldade que está ocupando o lugar da palavra. Aqui, no pensamento, querendo te dominar, querendo fazer você escravo de mentira. A nossa mente, os nossos pensamentos é campo de batalha do inimigo, queridos. Você precisa saber disso. Para de andar pelos seus próprios pensamentos. Para. Ouça Deus. Aprenda a ouvir Deus. E é isso que eu estou me esforçando aqui para ajudar você a aprender a ouvir Deus. O Deus que já fez tudo por você. Você está mas você pode falar assim, eu não estou sofrendo. Eu não tenho sofrimento. Você não sofre de nada. De nada. Nem dor de dente você tem. Você não tem nada. Você não tem dor de cabeça. Você não tem nada. Sofrimento nenhum na sua vida. Quem não tem sofrimento nenhum na sua vida? Faz assim para mim. Ninguém, né? Por quê? Porque o sofrimento chega, queridos. O sofrimento chega. O problema bate na nossa porta. A gente não vai buscar. Muitas vezes, até às vezes procuramos com a própria mão, né? Fazendo coisa errada e encontramos problemas. Acordamos problemas na nossa vida. Esses dias, né, as oportunidades que eu tive de estar ali com a pastora Denise, ela deve estar ouvindo, né? Tá? Um beijo para você. Amo você, Denise. Amo estar lá com ela, porque nós ficamos ali falando da palavra de Deus. E o tempo todo eu falei isso para ela. Denise, a palavra do médico não é a última palavra. É a palavra de Deus.
Deus é a última palavra. Você está tendo tanto tempo aqui. Ouça Deus. Ouça Deus. Queridos, a pastora Denise está falando mais do que matraca. Tá, joia. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Glória a Deus. Com certeza, ela está ouvindo Deus nesse período de luta que ela passou, de sofrimento que ela passou. Ela está ouvindo Deus. E nós estamos vendo a mudança. Nós estamos vendo a coragem, a força de Deus, a glória de Deus vindo sobre a vida dela. Nós estamos vendo. E vocês verão em breve aqui, ela vai estar aqui, em breve. Em nome de Jesus. Outra coisa, o que Deus fala com você é para mudar quem? O marido? É para mudar seu marido? É para mudar sua mãe? É para mudar seu vizinho? Não. O que Deus fala com você é para mudar você. Então nós precisamos parar com esse negócio de tudo que Deus fala com a gente, querer implantar na vida dos outros. Né? Por quê? Porque Deus quer mudar o que Ele fala comigo, Ele quer mudar a mim. Ele conhece o meu íntimo. Ele sabe onde Ele tem que mexer. E nós não somos iguais, nós somos bem parecidos, né? Todo mundo tem nariz, todo mundo tem boca, todo mundo tem zóio, mas olha no rostinho. São tantos modelos, não é verdade? Eu sou encucada com isso. Tantos modelos de rosto parecidos, idênticos, não. Onde que Deus tira tanto modelo de nariz, tanto modelo de olho, tanto modelo de boca, de orelha, de cabelo, eu não sei. A multiforme sabedoria de Deus, amém? E Ele nos conhecendo, querido, com a sabedoria dEle, Ele quer mudar a tua vida, amém? Ele quer tirar tudo que está aí ocupando o lugar da verdade. Então, queridos, se Jesus já veio, já venceu todo o mal aqui, nós somos capazes sim de vencer também, de abrir mão, de despojar de toda mentira, de todo engano, sabe? Não quero, não aceito, fazer birra, amém? Lute contra isso. Tem pessoas que elas têm um espírito de vítima, elas se vitimizam, sabe? E a pessoa que tem essa facilidade de se fazer de vítima, né? Ela acha que o mundo está contra ela, que ninguém se importa com ela, que o problema dela é maior do que o problema de todo mundo, que a doença dela foi muito pior, né, do que a doença do outro. Ela é vítima, tudo nela é pior, tudo nela sabe, é exagerado. E aí ela quer, eu acho com isso, atrair Deus para chorar com ela, sabe? Ela quer alguém, ela quer um ombro, sabe? Que concorde com a miséria dela. Ah, coitadinha, nossa, como você está sofrendo. Oh, não, queridos, não. Deus jamais vai fazer isso com você, jamais. Entenda isso. Se você é uma dessas pessoas que tem essa tendência a se vitimizar, saiba disso. Deus jamais vai tomar a sua dorzinha. Sabe por quê? Porque Ele olha para você e vê tudo que Jesus Cristo fez por você. Ele vê a sua vitória, Ele não vê a sua derrota. Amém? No versículo 13 de... onde está? Peraí. Não, eu quero mostrar para vocês agora, Êxodo 14, se puder projetar para mim, versículo 12. Eu não vou ler tudo não, põe só o versículo 13. Mas antes disso, eu vou dar um pano de fundo aqui. Aqui, o povo, Moisés vinha com o povo, né, saído do Egito, certo? E aí, chegaram diante do Mar Vermelho. Olharam para trás e viram quem? O
exército do faraó, né, os egípcios, vindo no encalço deles. Aí eles começaram a reclamar, né, para Moisés. Eu vou ler o 12, sim. Eles começaram a reclamar. Não é isso que nós te dissemos lá no Egito? Deixa-nos para servirmos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo. Olha o que Moisés fala. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Queridos, onde Moisés ouviu isso? Onde Moisés ouviu isso? Que ele declarou para o povo? Responda para mim. Onde Moisés ouviu isso? Você não sabe? Isso, alguém sabe. Aqui, ó. Ele ouviu isso aqui, ó, no seu íntimo. E só depois que ele liberou com a boca dele o que Deus revelou, a verdade que Deus implantou no coração dele, lá no íntimo dele. Aí então, no versículo 15 diz, ó: disse o Senhor a Moisés, só aí Deus falou: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco, em seco. Queridos, você acha que foi fácil? Você acha que foi fácil para Moisés obedecer essa palavra aí? Ó, vai lá, que nem um bobo, pega teu bordão, estende sobre o mar, porque as águas vão se separar e esse povo vai passar. Precisou de fé? Claro que precisou de fé. Ele precisou de fé. Ele precisou acreditar naquilo que ele ouviu de Deus, para ele ir lá, estender o bordão e para tudo acontecer. E se ele tivesse ficado tímido, eu não vou passar essa vergonha. O que Deus tem pedido para você? Tem mar na sua frente? Mar, querido, significa problemas, significa empecilhos que erguem na nossa frente. Tem algum mar aberto aí na sua frente? Aberto não, um mar mesmo. Porque se tiver, Deus vai implantar uma palavra dentro do seu coração. Amém? E quando você fizer funcionar essa palavra, você vai experimentar a salvação de Deus nesse mar. Você vai ver esse mar abrir. Você vai ver. Você quer experimentar isso? Tem que ter ousadia. Hoje é quinta de fé. Eu ministrei, mas eu estou ministrando fé. Porque nós precisamos ter fé para ouvir e acolher, fazer funcionar a palavra que Deus implantou no nosso íntimo, porque é assim que nós vamos experimentar a salvação. E essa salvação que eu estou dizendo, não é a salvação para a vida eterna, não, é salvação completa, amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor, por favor. Qual é o mar que está diante de você? Qual é? Eu queria que você pensasse um pouco.